Meus irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre você. Que bênção estarmos juntos nessa manhã. A você que é pai, um feliz Dia dos Pais. A você que está pela transmissão, que bom poder compartilhar a você uma palavra de Deus esta manhã. Que Deus te abençoe muito aí onde você estiver. Que bom retornar a Getsemane, poder desfrutar da bênção que Deus tem manifestado e derramado sobre vocês. Eu estou tendo a alegria de falar hoje no culto das 10, no primeiro culto da noite e amanhã pela noite. Você que talvez veio e talvez não tinha a pretensão de voltar em um desses outros horários, eu te aconselho não apenas a voltar neles, mas também a aproveitar toda essa sequência da Semana Teológica. É um tempo que vai enriquecer muito a sua vida. Eu tenho certeza que cada palestrante que está vindo para somar com essa programação tem um conteúdo que vai ser muito rico para você e vai valer muito a pena você aproveitar e desfrutar de todo esse momento que é tão especial. A dinâmica dessa Semana Teológica está sendo a ideia do Pentecostes ao pentecostalismo. Trabalha tanto um conceito mais teológico sobre o que é a vivência pentecostal, como que a igreja começou através de uma característica pentecostal no dia de Pentecostes e como que isso precisa continuar mantendo essa chama em nosso coração através dessa busca por Deus, dessa fome por Deus, mas trabalhar também sobre como que nós temos vivido nesse tempo, nessa geração, principalmente essa configuração sociológica pós-pandemia, como que a gente tem lidado com isso. Como nesses períodos do domingo, nós temos tanto a semana teológica, mas também o culto dominical, que você vem para receber uma palavra, para desfrutar desse tempo tão especial, eu vou sincronizar tanto a palavra dessa manhã, como também a da noite, que vão ser duas mensagens diferentes, dentro de uma linha que também trabalha esse contexto dessa essência pentecostal, mas também com uma palavra pastoral, para compartilhar com você e desejar que possa te servir para a sua casa e abençoar toda a sua caminhada. Pastor Jorge, que bênção estar com vocês, muito obrigado. Estender toda a gratidão também à equipe do Seminário Koinonia, o pastor Tiago, muito agradecido, e também a toda a liderança da igreja do Getsemane, que Deus possa continuar abençoando vocês sempre. Eu gostaria de, nessa manhã, usar com vocês o texto de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre uma vida conduzida pelo Espírito, uma vida direcionada pelo Espírito. Gálatas 5, e nós vamos ao versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Enquanto você encontra aí, deixa eu só te dar uma boa notícia. Ao final do culto, você tem dois materiais que vão te servir muito. Uma parte em vídeo e outra parte em livro. A parte em vídeo é uma coletânea de documentários. São 8 documentários gravados em 15 países diferentes sobre história do cristianismo e geografia bíblica. Eu viajei algo em torno de 4 anos e meio por esses países documentando esses materiais. Então é uma viagem pela Bíblia e pela história que você fará comigo sem sair de casa. Você tem aqui 2 volumes gravados em Israel, onde você vai conhecer comigo mais de 50 lugares diferentes da Bíblia. E em cada um desses locais eu te explico as histórias que aconteceram ali. Um volume gravado na Turquia, onde você vai conhecer comigo tanto a ilha de Patmos, como as cidades que receberam as 7 cartas do Apocalipse. Em cada cidade eu te explico cada carta. Tem um gravado no Egito, você vai refazer comigo a rota completa do Êxodo, conhecendo lugares como Mar Vermelho, Rio Nilo. Te mostro no Monte Sinai o que é uma sarça. Não tem quando a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Você vai comigo até esse lugar que é o topo do Monte Nebo, na Jordânia. E dali eu te mostro a vista que Moisés teve da cidade de Canaã. E esse documentário termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então, na verdade, você vai refazer comigo a rota completa do Êxodo, desde o Egito até a primeira cidade de Canaã que foi conquistada. E também os volumes sobre história do cristianismo. Você vai visitar comigo pelo menos 15 lugares que viveram grandes avivamentos ao longo da história da igreja. Lugares como a Rua Azusa, em Los Angeles, igrejas de homens como Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards, John Wesley. Vai comigo aqui até a Alemanha, te mostro aqui a porta onde Martinho Lutero cravou as 95 teses contra as indulgências na Reforma Protestante. Então é um material riquíssimo, são quase 10 horas de conteúdo em vídeo nesses 8 documentários. E os livros, o primeiro deles
é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Se você ainda não possui essa obra, vai te abençoar muito. Eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa daqui é uma obra de pesquisa, não é daquelas que você lê da página 1 até o final, mas sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Paulo, você vem aqui na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, polêmicas da Bíblia. Primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod. A Bíblia diz que ele se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel. Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em outra cidade se tudo começou no Éden? Então, para você que é alguém que deseja entender, compreender mais a Bíblia, você que também prega, ensina, faz parte de uma instituição teológica, é aluno, vai te servir muito, vai abençoar muito você. Essa obra aqui eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor muito querido dessa nação, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dentre as coisas que ele escreveu no prefácio, disse que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. E o último livro, concluindo esse momento aqui de apresentação, é uma obra que foi publicada agora recentemente, é um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Esse daqui eu dediquei agora quase 4 anos escrevendo ele. 1/3 dos ensinos de Jesus estão em parábolas, são 42 ao todo. A grande maioria delas dentro de um universo cultural muito diferente do nosso. Um exemplo que eu sempre cito é a parábola das 10 virgens. Por muito tempo eu pensei e preguei que as 10 virgens ali representavam a igreja. A pergunta é, quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Histórias como filho pródigo, joio e trigo, dracma perdida, rico e insensato. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é? Que é um ensino que Jesus faz em uma de suas histórias, que é a história do mais valente, a parábola do mais valente. Então são mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou. Os documentários 1 é 10, 4 são 30, os 8, 60, os livros 1, 50, os 2, 80. Nos dois você tem algo em torno aqui de 11 anos de escrita, pesquisa e produção literária. São aproximadamente 800 páginas nos 2 volumes de comentários e explicações bíblicas. Levando a coletânea completa, você tem um valor promocional, em vez de 160, tudo fica 120. Você pode adquirir no cartão, parcelar sem juros, também no débito ou Pix, vai te abençoar, servir você e toda a sua família. Você me ouviu? Diga amém. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Volte o seu olhar ao verso 13. Gálatas 5, verso 13. A palavra de Deus diz assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, mordem uns aos outros, devoram uns aos outros, vede que vocês também não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções que são divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei.
Os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se você leu comigo, diga amém. A dinâmica dessa semana é a ideia dessa vida em Deus que a gente vivencia biblicamente a partir do que acontece com a igreja no dia de Pentecostes, e com a proposta de que isso seja algo muito real, através de uma vivência contemporânea também do pentecostalismo. Uma das marcas centrais dessa vida em Deus que a gente tem na igreja é uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. E Paulo fala uma coisa aqui muito interessante, porque no verso 13 ele começa nos dando uma boa notícia. A boa notícia é: vocês são livres. Vocês foram trazidos à liberdade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Antes, você era escravo do pecado. Você pode repetir isso comigo? Diga: escravo do pecado. Você não tinha opção de pecar ou não pecar. Era domínio, era escravidão. Só que Paulo está dizendo o seguinte, vocês foram tirados da escravidão do pecado e foram trazidos para a liberdade que existe em Cristo Jesus. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte, antes você pecava porque você não tinha escolha. Você era escravo, era domínio. Cristo te fez livre. Hoje, quando você peca, é porque você quer. É porque você não luta contra aquilo. É porque você ainda dá vazão para que aquilo ali aconteça. Mas é possível viver uma vida que glorifique a Deus em uma busca constante pela santidade. Porque você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus. Você vive liberdade cristã na sua vida. Você entende isso? Então esse conceito aqui é fundamental. Repita comigo: eu não sou escravo do pecado. Diga: é possível viver uma vida santificada para Deus. Diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Aí, olha que coisa interessante. O Paulo ele vai construir uma pedagogia muito rica para explicar 2 pontos sobre essa liberdade, como se fossem 2 termômetros. O primeiro termômetro ele chama de obras da carne, obras da carne. E o segundo termômetro ele chama de fruto do Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte: o que é que você tem feito com a liberdade que você tem? Você era escravo, agora você é livre. E sendo livre, você tem poder de escolha. Você pode usar esse poder de escolha para viver uma vida para a carne, para as suas concupiscências, ou usar esse poder de escolha para viver uma vida andando no Espírito para a glória de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte: se você usa essa liberdade para viver para a carne, para a concupiscência da carne, o que é que você vai produzir na sua vida? As obras da carne. Mas se você usa essa liberdade para viver uma vida sendo cheio do Espírito Santo, o que é que vai ser produzido na sua vida? O fruto do Espírito. Então, olha a riqueza do que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele está falando o seguinte, valorize a liberdade que você tem. Porque você era escravo, agora você é livre. Agora, usar essa liberdade para querer viver uma vida para o pecado é tolice. Porque ele já te libertou do pecado. Então use o fato agora de você ser livre para querer viver uma vida para Deus e não voltar para o ambiente da escravidão de onde ele te libertou. É essa lógica que Paulo está construindo sobre o bom uso da liberdade cristã. E ele apresenta esses 2 blocos, obras da carne e fruto do Espírito. Tem uma coisa muito curiosa aqui, porque o termo que Paulo utiliza para obra aqui no grego é ergon. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga ergon. Ergon é a ideia de produzir segundo a espécie. Ou seja, um pintor faz o quê? Pintura. Um padeiro faz o quê? Pães. Por quê? Porque isso é produzir segundo a espécie. O que ele está falando é o seguinte, sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher, na vida da pessoa, tudo que ele consegue produzir são apenas obras da carne. Tudo. Ergon, é gerar segundo a espécie. Só que o termo que ele utiliza para fruto do Espírito
no grego é karpós. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga karpós. Olha que coisa curiosa, porque ergon é produzir segundo a espécie. É algo que eu consigo fazer. É gerar segundo essa matéria, segundo a espécie. Só que karpós não é algo que eu consigo gerar. Karpós é algo que é gerado em mim. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Sem a presença de Deus, eu e você conseguimos produzir as obras da carne. Só que eu e você não conseguimos produzir em nós o fruto do Espírito. Aí você pode parar e dizer assim: Mateus, então eu não tenho responsabilidade alguma. Porque se as obras da carne eu consigo produzir, mas se o fruto do Espírito eu não consigo gerar em mim, qual é a responsabilidade que eu tenho? Se quando eu olho para a minha vida, para os meus hábitos, para a minha rotina, eu só encontro obras da carne e não fruto do Espírito. Eu não consigo gerá-lo em mim. É por isso que Paulo iniciou falando sobre liberdade. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você é livre, você não é mais escravo do pecado. Use a sua liberdade não para viver para a concupiscência da carne, mas use a sua liberdade para andar no Espírito. Quando a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, ali é uma ordem: enchei-vos. Busque ser cheio, se encha, priorize as coisas que são do Espírito de Deus na sua vida. É uma ordem: enchei-vos, andai no Espírito. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: use a sua liberdade para viver uma vida no Espírito. Por quê? Porque você não consegue gerar o fruto do Espírito em você. Não consegue, mas você consegue usar a sua liberdade para se encher do Espírito. E quando você estiver cheio dele, a presença dele em você vai produzir o fruto dele na sua vida, e Deus será glorificado através disso. Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: você sempre vai vivenciar na sua vida esse confronto entre carne e espírito, ok? Sempre. Mateus, eu consigo gerar o fruto do Espírito em mim? Não, mas eu consigo decidir se eu quero na minha vida obras da carne ou fruto do Espírito, através do uso da liberdade que eu tenho. Porque se eu viver para a carne, eu vou produzir as obras da carne. Se eu buscar o Espírito, andar no Espírito e me encher no Espírito, estando cheio dele, ele vai gerar o fruto dele em mim. Outra coisa rica aqui: percebeu que obras está no plural e fruto no singular? Obras da carne, plural. Fruto do Espírito, singular. Como que se compreende isso daqui? Você chama aqui em Belo Horizonte de tangerina, pocã, mexerica. Qual é o termo que vocês usam aqui? Mexerica, pocã. Você já descascou uma tangerina? Tem quantos gomos ali? Muitos. Mas é o fato de serem vários gomos que faz ser mais de um fruto? Não. São vários gomos, mas é um fruto só. É essa a ideia do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, que na verdade gozo aqui no grego é chara, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Só que todas essas características, na verdade, é um fruto só. Você nunca vai abrir uma tangerina e você vai dizer: que pena, tem 4 gomos aqui, mas faltou 4. Você nunca vai abrir uma pocã e vai dizer: que pena, 6 gomos foram gerados, mas faltaram 3. Um fruto não pode ser gerado pela metade. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Deus não quer que você seja alguém que tenha alegria, mas que não tenha paz. Que seja fiel, mas que não tenha amor. Deus quer gerar o fruto por inteiro em você. John Stott falava uma coisa riquíssima. Ele dizia que todas essas características do fruto do Espírito, nós encontramos ela em uma pessoa, Jesus. Então, quando essas características são geradas em você, é o Espírito de Deus gerando Cristo Jesus na sua vida. É o aperfeiçoamento dos santos. É Deus sendo gerado em nós. É a natureza de Cristo Jesus sendo reproduzida na nossa natureza. Você compreende isso? Olha que coisa rica isso daqui. Se a gente quer vivenciar isso daqui na vida da gente, a gente precisa se atentar para esse detalhe em primeiro lugar. Eu preciso fazer uso da boa liberdade que eu tenho. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso fazer uso da boa liberdade que eu tenho. Volte o seu olhar aí para esse texto. Olha que coisa riquíssima. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19. As obras da carne são conhecidas. Primeiro bloco: prostituição, impureza e lascívia. Você pode repetir comigo? Diga: prostituição, impureza e lascívia. 3 obras.
fala sobre o aspecto moral na sexualidade. Segundo bloco, idolatria e feitiçarias. Fala sobre uma depravação, uma deturpação da religião. As obras da carne fazem com que aquilo que foi feito para ser algo tão puro, a ideia de religião, religare do latim, ligar o homem de volta a Deus, se corrompa, se perverta e se transforme em idolatria e feitiçarias. Agora, olha o terceiro bloco. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, que são divisões e invejas. Você pode repetir isso comigo? Diga inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções e invejas. Problemas de ordem moral são 3. Deturpação da religião, 2. As obras da carne têm 8 aspectos em relacionamento. Percebeu isso? Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente aqui? Você quer ver alguém cheio de Deus? Veja a forma como ele trata o outro. Porque gente cheia de Deus trata bem o próximo. Agora, gente vazia de Deus, dominada pela carne, cria todo um ambiente que é desfavorável a um bom tratamento uns com os outros. E aí tem uma coisa riquíssima, porque como pentecostais a gente sempre tem o fascínio pelos dons. Só que Paulo escreveu uma carta para uma igreja, a primeira carta aos Coríntios, e ele fala o seguinte, uma coisa eu tenho que elogiar vocês, vocês possuem todos os dons. Mas quando você vai ver nos capítulos daquela carta, você vê que era uma igreja que desenvolvia e praticava, tinha presente nela todos os dons espirituais, mas você vê ali uma ausência profunda de fruto do Espírito. A gente tem que entender uma coisa, a verdadeira espiritualidade de uma pessoa não é manifestada apenas na quantidade de dons que ela possui, mas na presença do fruto do Espírito de Deus sendo gerado na vida dela. Gente cheia de Deus é gente que manifesta o fruto do Espírito. Aí ele fala o seguinte, só que o fruto do Espírito é amor. Você pode repetir comigo? Diga amor. O termo para amor no grego aqui é ágape, a ideia de amar segundo Deus. Tem uma história fantástica de uma missionária que trabalhava com leprosos. E chegou um homem para ela e disse o seguinte, eu tenho que confessar uma coisa para você. Por dinheiro nenhum no mundo eu teria coragem de fazer isso que você faz, não. Aí ela olhou para ele e falou o seguinte, posso te confessar uma coisa? Por dinheiro nenhum no mundo eu também teria coragem de fazer isso daqui, não. Isso daqui não tem a ver com aquilo que eu sou paga ou não para fazer. Isso daqui tem a ver com amar como Deus ama. Reproduzir o amor que Deus tem. Sentir o que Deus sente. Deus quer gerar isso em nós, essa capacidade de amar como Ele ama. Aí tem um segundo termo que é gozo, que no grego é chara e é alegria. É o mesmo termo que por 16 vezes Paulo na carta aos Filipenses diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe o que é curioso ali? Paulo está preso quando ele está escrevendo aquela carta. Como que alguém que está preso por amor a Cristo e por pregar o Evangelho, tem motivos para se alegrar? A gente tem que entender uma coisa aqui. Essa alegria aqui é a alegria que Jesus construía como felicidade. É a alegria verdadeira. Porque tem uma coisa que a gente tem que entender. Alegria e felicidade são coisas diferentes. Alegria tem a ver com sensações. Você está torcendo para o seu time de futebol, ele faz um gol, você fica alegre. 2 minutos depois ele toma um empate, você fica mais ou menos. 3 minutos depois ele toma uma virada, você fica triste. Alegria tem a ver com sensações. Alegria é a partícula de um momento. Quer ver uma coisa? Quem aqui num dia de muito calor já bebeu um copo de água bem gelada? Faz assim. Aquilo gerou prazer em você, sim ou não? Por que você bebeu o primeiro? Quem aqui teve o desejo de beber o segundo? Porque o primeiro copo d'água foi muito bom. Faz assim. Quem foi que no segundo copo d'água não teve o mesmo prazer que no primeiro copo d'água? Sabe por que isso acontece? Porque a alegria é uma medida que se esvai. Felicidade é diferente disso. Qual que é o oposto de felicidade? Não é tristeza. O antônimo de felicidade não é tristeza. Tristeza é um antônimo de alegria. Há 2 palavras que não têm antônimo: felicidade e vida. Morte não é antônimo de vida. Morte é um antônimo de nascimento. Nasceu, morreu. Vida é algo pleno. Felicidade é algo pleno. Para você trabalhar o oposto, você tem que colocar o prefixo in. Infelicidade.
Um dia Jesus pregou sobre o que era felicidade, o sermão da montanha, Macários no grego, bem-aventurado. Aí Jesus vai construir o perfil do que para ele é gente feliz. E se a gente perguntar, Senhor, o que é gente feliz para o Senhor? Ele disse, gente feliz para mim é gente pobre de espírito, é gente misericordiosa, é gente que chora, é gente que é perseguida por causa daquilo que é justo, é gente pacificadora, é gente pura de coração. A gente olhar para ele e falar, isso aí é gente feliz para o Senhor? Isso aí não é felicidade para mim não. Ele ia falar, não, o problema é que você está confundindo felicidade com alegria. Alegria tem a ver com sensações. Felicidade é algo não externo, mas interno. Felicidade é paz do Espírito. Felicidade é fruto do Espírito. Felicidade é chara. Felicidade é gozo. É algo que só Deus pode gerar na vida da gente. Eu estou querendo e profetizando essa palavra de Deus para você. Deus vai gerar felicidade, alegria verdadeira na sua vida. Alegria verdadeira não depende de coisas. O Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam seus mantimentos e as vacas dos currais sejam arrebatadas. Ele não vivia em uma sociedade industrializada, vivia em uma sociedade agrícola. Tudo que eles dependiam para a subsistência era o campo, eram as criações, eram as plantações. Ele estava dizendo, ainda que isso tudo pereça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é felicidade verdadeira, é independente de circunstâncias da vida. Deus quer gerar isso em você, isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, é gozo, chara, alegria, paz, longanimidade, paciência. Aí ele trabalha dois termos interessantes, benignidade e bondade. Vamos lá? Diga benignidade e bondade. Parece a mesma coisa, mas não é. Benignidade é a intenção de fazer o bem. Bondade é a ação de fazer o bem. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero que você seja uma pessoa só que faz o bem. Eu quero que você seja uma pessoa que tenha prazer de fazer o bem. Tem gente que faz o bem por obrigação. O que vão pensar de mim? Tem gente que tem um coração bom. Benignidade. Porque a graça não atua só na ação, atua também na intenção. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha para alguém perto de você, veja se ele parece com alguém que precisa desenvolver domínio próprio. Isso aqui é a ação de Deus vindo e colocando o nosso temperamento no lugar dele. É uma vida controlada pelo Espírito. Eu não consigo controlar meu temperamento. Talvez seja falta de plenitude do Espírito. Porque quando o fruto do Espírito é desenvolvido em nós, a gente tem sendo gerado em nós mansidão e domínio próprio. Eu entro aqui na última parte da mensagem, são 2 pontos. Tem um olhar interessante sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi cheio do Espírito. Foi cheio do, e na sequência a Bíblia diz o seguinte, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repita isso comigo, foi cheio do Espírito e foi conduzido pelo Espírito. Vamos de novo, diga, foi cheio do Espírito e foi conduzido pelo Espírito. Ali tem um princípio, que princípio é esse? Aquilo que te enche te conduz. Se você está vivendo cheio de carne, você vai ser conduzido pela carne. As obras da carne vão aflorar em você. Se você está vivendo uma vida cheia do Espírito, o Espírito de Deus vai conduzir em você. O fruto do Espírito será gerado em você. Aqui eu entro no último ponto da mensagem. A pergunta é, como então viver uma vida cheia do Espírito? Para que eu faça um bom uso dessa liberdade cristã e eu tenha o fruto do Espírito sendo gerado em mim, já que é algo que eu não consigo gerar, mas que é gerado em mim. Karpós, que é o termo grego para isso. Aqui em Belo Horizonte vocês tinham aquela história de briga de galo? Tinha. No Rio tinha nos interiores. Colocava 2 galos para brigar, um apostava um dinheiro em um, outro apostava o dinheiro no outro. O galo que ganhava, o que tinha apostado ali, levava todo o dinheiro. No Alasca, tinha uma história parecida, só que com cachorros. Colocavam os cachorros para brigarem, e quem apostava no cachorro que ganhava, levava o dinheiro. Só que teve uma história muito interessante de um dono dos cachorros, que ele chegava no dia da briga ali,
E ele dizia o seguinte: ó, o cachorro que vai ganhar é esse amarelo aqui. Qual é o cachorro que ganhava? O amarelo. Aí no outro dia ele falava assim: ó, o cachorro que vai ganhar hoje é esse malhado aqui. Qual é o cachorro que ganhava? O malhado. Chegaram para ele e perguntaram: como que você consegue saber o cachorro que vai ganhar e o cachorro que vai perder? Ele deu uma resposta muito interessante: o cachorro que eu quero que vença é o cachorro que eu mais alimento durante a semana. Carne e espírito é mais ou menos isso. Quem vence é quem você mais alimenta. É esse bom uso da liberdade. Eu não sou escravo do pecado. Quando eu peco não é porque eu sou escravo, é porque eu não resisti àquilo, é porque eu não lutei contra, é porque eu decidi fazer aquilo. Eu sou livre. Essa liberdade cristã é para usar, para viver uma vida no espírito, não para voltar para a carne. Aquilo que me enche me conduz. Eu preciso alimentar o espírito. Deixa eu lhe apresentar, nesse último ponto da mensagem, um olhar alegórico sobre uma história. Abra sua Bíblia comigo, Juízes. Você sabe muito bem, principalmente a você que é do seminário Koinonia, e você que talvez ainda não é, uma boa oportunidade para você ingressar essa semana teológica, que a Bíblia você pode interpretá-la, a forma mais correta é expositivamente, literal. Mas há alguns textos da Bíblia que eles possuem um olhar alegórico sobre eles fantásticos. Principalmente o Antigo Testamento. Aquilo que os escritores hebreus chamam de sombra das coisas futuras. Muita coisa do Antigo Testamento é sombra que você encontra clareza no Novo Testamento. Há uma frase do Benjamin Walfrid que eu acho ela fantástica. Ele diz que o Novo Testamento é uma casa com a mobília completa. O Antigo Testamento é a mesma casa com a mesma mobília. Não há nada que você tenha no Antigo Testamento que você não tem no Novo. A diferença é só uma. No Antigo Testamento a luz está apagada. No Novo Testamento a luz está acesa. É sombra das coisas futuras. Então muita coisa que você olha no Antigo Testamento você não consegue ter clareza. No Novo você diz: entendi, apontava para Cristo. Tinha a ver com o plano da redenção. Tem um olhar alegórico, porém fantástico, sobre carne e espírito nesse texto, e eu vou concluir com ele. Juízes 4. Verso 1, olha o que a Bíblia diz. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de... depois da morte de Eude, por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Diga comigo, Jabim. Rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera. Ele habitava em Arosete e Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Agora olha o versículo 14. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? Assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros, a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. 16. Mas Baraque perseguiu os carros, o exército até Arosete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar nenhum sequer. Porém Sísera, repita comigo, Sísera, fugiu a pé para a tenda de Jael, repita comigo, Jael, mulher de Eber-Queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber-Queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então disse ele: dá-me de beber, tenho sede, dá-me um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e perguntar: há alguém aqui? Responda que não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto ele estava carregado de um profundo sono e muito cansado. E ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que aquilo ali penetrou por inteiro e atravessou até a terra, furou o crânio por inteiro. E assim ele morreu. Olhe para cá. Olha o cenário que a Bíblia constrói aqui, e eu concluo essa mensagem construindo um paralelismo de forma alegórica entre carne e espírito a partir desse texto. O povo de Israel aqui está enfrentando um problema com o inimigo do povo de Israel daquele tempo, que é um rei chamado Jabim. Você pode repetir comigo, diga Jabim. Israel ali é o povo de Deus, o povo de... Quem é o povo de Deus na nova aliança? Diga comigo, a igreja. Israel ali é um tipo da igreja. Jabim é o inimigo do povo de Deus naquele contexto. Quem é o inimigo do povo de Deus na nova aliança? O diabo. Jabim é o rei.
ele tem um exército, e quem trabalha para ele, que é general do exército dele, é Císera. Repita comigo, Císera. Ou seja, todas as vezes que Císera vence, quem é que vence? Jabim. Todas as vezes que Císera perde, quem é que perde? Jabim. Nesse duelo entre carne e espírito, quem é que trabalha para o lado do diabo? A carne. Todas as vezes que a carne vence, o diabo está vencendo. Mas todas as vezes que você vence a carne, você está alcançando vitória sobre o diabo. Eles entram em uma guerra, e a Bíblia diz que de repente o exército de Císera está em fuga. Um tipo da carne dentro desse olhar alegórico, nessa interpretação. E fugindo, ele vai entrar dentro da casa de uma mulher, Jael, um tipo da igreja. E ele vai ter duas falas para ela. Quantas falas? Essas duas falas de Císera são muito parecidas com as duas argumentações que a carne sempre vai ter para você. Primeira fala de Císera: põe-te à porta da tenda, e se alguém disser, tem alguém aí? Responda que não. Assuma a responsabilidade só para você. A carne quer fazer isso. Ela quer controlar a sua vida, dominar os seus hábitos, construir um controle sobre você. E quando alguém passa, o pastor, algum irmão, e olha para você e diz, está tudo bem com você? Eu estou sentindo falta de você nos cultos. Alguns hábitos em você estão tão diferentes, algumas formas que você está se comportando estão tão distantes da realidade do que é um cristão. Tudo que a carne quer é que você pare e diga, não tem ninguém aqui, sou eu, é uma fase que eu estou vivendo. A carne quer dominar, controlar, subjugar, mas ela não quer que as pessoas percebam que ela está dominando. Segunda coisa, tenho sede. Tenho sede. Se tem uma coisa que a carne sempre vai ter, é sede. A questão é, quanto mais você abastece a sede dela, mais a sede dela é insaciável, e mais ela te pede mais. Mateus tem como vencer? Tem. Eu concluo essa mensagem aqui. O comportamento de Jael é o segredo para vencer essa guerra. Porque Císera olha para ela e fala o seguinte, tenho sede, me dê água, me dê, mas ela deu a ele água. Ela deu a ele o quê? Leite. Guarde isso. A única forma de você vencer a sua carne é você decidir não dar mais para ela aquilo que ela te pede. A única forma. Porque quando o leite é dado, ele adormece. E a vitória final é alcançada depois disso. Alegoricamente, esse texto pode ser tido como um símbolo para o conflito entre carne e espírito. E eu concluo essa palavra te dizendo o seguinte: se você quer viver uma vida plena no espírito, direcionada por Deus, uma vida que o fruto do espírito é gerado em você e as obras da carne não se manifestam em você, você precisa fazer uma decisão no seu coração. Senhor, me dê graça. Eu não quero mais alimentar a minha carne naquilo que ela busca encontrar em mim. Não tem a ver só com não dar água, tem a ver com não dar água e dar o que ela não quer. Não é só não alimentar a carne, é não alimentar a carne, mas fortalecer o espírito, viver uma vida para a glória de Deus. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Está vendo, irmãos? Essa semana vamos trabalhar isso, a firmeza do Evangelho, para você não ficar indo para aqui, para ali. Nós temos muitas campanhas na igreja, mas as campanhas vêm e passam. Esta semana teológica é a volta à palavra. Você vê o porquê das coisas. E isso que foi dito aqui hoje é de suma importância. A obra da carne é isso. É o pastor, que uma pessoa chega, se abre, como ele, um psicólogo, como o Bruno, é um político, é um patrão, né? É um padre, é uma pessoa que aproveita daquele momento que tem de confiança de alguém e abusa. É a obra da carne, porque é o que mais a pessoa alimentou na vida dele. Então, como que vamos não abusar? Só se tivermos o Espírito Santo. Só se o Espírito Santo nos mostrar. Quantas pessoas desesperadas chegam, ô pastor, compra meu imóvel, compra. Por quê? Porque eu estou com minha filha doente. Quanto vale seu imóvel? Vale 500 mil, eu dou 200 mil nele. Está vendo a obra da carne como que é? É a obra da carne. Você aproveita a oportunidade para poder beneficiar-se, satisfazer-se. E isso é que é terrível. Por isso que é: andai no Espírito e jamais irão satisfazer
a concupiscência, o desejo da carne. Tem um homem na Bíblia, Davi. Como isso doeu para ele? Ele tinha uma autoridade muito grande. Davi, muito grande, o rei nos dias, ele mandava e desmandava. E um dia ele desejou uma mulher. Ele desejou uma mulher muito bonita, mas a mulher era amiga, era esposa de um amigo dele. E ele disse: eu quero aquela mulher. Deus sempre põe um freio na gente. E o que o oficial de Davi diz? Davi, realmente ela é uma mulher muito bonita, mas ela é mulher do seu amigo. Ele falou: eu não perguntei isso, eu quero aquela mulher. Você está vendo o que é a obra da carne? É você usar da sua posição para poder dominar, para poder desfrutar, poder fazer. E aí o resultado foi que aquilo destruiu a vida de Davi. Nunca mais ele foi o mesmo, porque ele agiu na carne. É a vida da gente. Pastores, amigos meus, eu mesmo muitas vezes, todas as vezes que a gente age na carne, mais tarde a gente arrepende, mais tarde a gente se autodestrói, porque se aquilo pudesse trazer satisfação permanente, mas não traz. O elixir da vida é eterna, é a vida eterna. Aqui envelhecimento, se a gente ganhasse muito dinheiro, mas não envelhecesse, né? Se a gente ganhasse todos, a gente passasse a perna em alguém e nunca mais ninguém passasse a perna na gente, mas só que os Jacós encontram sempre homens como Labão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Aos montes de pagar, que o Senhor vai. Uma vez é pra você Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E o que? As trombetas soarão, abalando céu e chão. Segue os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem, 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 Josué Sobral. Jericó, Jericó, vamos Chidi. Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas. Ajoelha, ajoelha. Foi bonito, hein, Robson? Foi chique. Todo mundo de joelho. Falta quem ajoelhar? Quem já deu presente para o pai? Quem já deu? Qual criança que já deu presente para o papai? Você deu? Depois você vem cá perto de mim. Fica aqui. Seu papai ganhou bombom? Ganhou? Ganhou? E você ganhou? Você ganhou bombom também? Ela não ganhou. Aqui para você. Tem mais bombom aí? Tem mais? Aí, fica aqui pertinho de mim. Fica aqui pertinho dela. Fica aqui aí. Todo mundo ganhou? Sim! Vamos lá. Ajoelha. E as muralhas. Levanta, levanta. Levanta a mãozinha assim, ó. Todo mundo. Bem alto. Todo mundo vai falar 1, 2 e rei. Vira. Todo mundo. 1.